Fala pessoal, Rafa Universo Botafogo na área. Já vim com a camisa de 95, que representa muita coisa, representa o que aconteceu ontem. Eu já vou começar pelo fim novamente, é meu terceiro vídeo que eu começo já por uma parte que não seja do jogo. Como é bom ter jogador com brio dentro de um elenco, como é bom, obrigado Senhor, obrigado. Como é bom ver o nojo que o Barbosa tem de derrota, o nojo que ele tem de fracasso. O cara, ele clama por vencer, cara, ele clama por vitória, assim como o Gregory, assim como o Almada e o Savarino, que são dois jogadores que eu já falei no meu vídeo anterior, que eu tava exaltado pra caramba, mas não esqueci de falar o quanto esses caras não se escondem do jogo, o quanto esses caras decidem jogo. Né? Eu vi muita gente no jogo passado reclamando do Almada, porque o Almada estava errando muito. Só erra quem tenta, só erra quem tem brio de tentar, só erra o cara que tem vontade de vencer e o cara que não se esconde do jogo. Esse cara vai errar, ele vai errar 5 e vai acertar 1 ou 2, e é ele que vai fazer a diferença, né? Então assim, um jogo para voltar a ter orgulho na temporada. Esse jogo de ontem foi fundamental em vários aspectos, Eu conversava com o Pedro, amigão meu, que mora aí no Rio. Esse jogo dá um sentimento, por mais que o Botafogo possa vir a não ganhar o título, cara, porque pode acontecer, mas esse jogo vira o sentimento, aquele sentimento frustrante que a gente saiu do jogo com vitória, desses outros empates, porque vira o sentimento do que o time tem em mente. E pra mim ontem ficou muito claro algumas coisas. Eu já tinha falado outras vezes que pra mim o problema desse time, desse elenco, passa longe de ser mental. Esse time não tem problema mental, esse time deu demonstrações que não tem problema mental no jogo que eliminou o São Paulo da Libertadores, no jogo que eliminou o Palmeiras da Libertadores, no jogo em que após o empate foi lá e venceu o Atlético Paranaense em Curitiba, coisa que não fazia há muito tempo, coisa que mesmo na fase do Atlético é dificílima, né? Então, ele te dá várias demonstrações. A crítica que a gente faz aqui há muito tempo, eu e o Carlos, que há muito tempo a gente batia na tecla e bate na tecla de que o Arthur Jorge precisa ter a humildade às vezes de entender que ele errou sim em algumas escalações, que ele erra sim em algumas alterações e em visão durante o jogo. Ontem acho que isso ficou sacramentado, né? Fica sacramentado que o Tietê não tem a menor condição de vestir a camisa do Botafogo e ser parte de um elenco vencedor. Me desculpem, eu sei que tem gente que... Eu quero deixar isso bem claro. Eu não tenho absolutamente nenhum problema com o Tietê como pessoa. O Tietê como pessoa é uma pessoa fantástica. Um rapaz, gente boa demais, um moleque sangue bom. Assim como o Tiquinho, gente boa, assim como... Separem o pessoal do jogador. O Tietê como jogador, pra mim, ele é aquele cara que se tivesse uma lista de 50 jogadores, ele seria o último a ser escolhido. O Tietê, infelizmente, ele carrega ele tem essa hora de fracassado. O cara não tem vibração. Tem gente que é assim, pessoal. Tem gente que no esporte não consegue ter aquela vibração. Sabe? O Tiquinho é assim. Né? E tem gente que é o oposto. Tem cara que ele tem raiva da derrota, que ele tem nojo. O Cristiano Ronaldo é o que ele é no esporte porque ele é obstinado, ele tem nojo da derrota. Ele não é o cara mais técnico, ele não é o cara mais habilidoso, ele é o cara que ele quer. O esporte é querer, né? E ontem o Botafogo entrou contra o Palmeiras querendo, que foi um jogo aberto, que o Palmeiras poderia ter feito 1-1, mas o Botafogo demonstrando o que ele tem que ser, grande, se impor, ser o time que a gente espera que ele é, o time que ele é, que a gente sabe que ele é, que ele já entregou na temporada, que é o melhor time da temporada, é o melhor time do campeonato e é o melhor time da América do Sul. Só que isso você tem que sustentar, e eu acho que ontem ficou bem claro que o grande problema, o grande desafio do Botafogo e do Arthur Jorge como técnico do Botafogo é enfrentar retrancas. Toda a vida que ele enfrentou retrancas, ele se perdeu, né? E eu acho que ele mais se perde, como foi no jogo com o Vitória, ele se perde quando ele desestrutura completamente o sistema tático do time. Quando ele muda e bagunça, que ele começa a colocar Tiquinha, Eduardo e umas coisas que não tem nexo, ele começa a literalmente bagunçar. E outra coisa que é importante de se dizer, e aí entra de novo a questão de ter brio, por exemplo, o Matheus Martins, eu acho que ele já sacou, que é um jogador, que até eu conversava isso com o Pedro ontem também, é um jogador, como diz o Pedro, que tem pedigree, é um jogador que ele não é um ótimo jogador, mas ele sabe o que é vencer, ele sabe o que é vencer desde a base dele, que era forte, que o Luiz Henrique também foi forte, que é lá do rival que a gente sabe que é uma base forte, e isso vai incumbido na mente do jogador, e ele é aquele jogador que ele entra e não vai se esconder do jogo. No jogo com o Vitória ele entrou e foi o jogador que mais chamou o jogo, o Matheus Martins. Tecnicamente eu acho até ele não muito diferente do Carlos Alberto, eu acho o jogador mais ou menos, mas é um cara que quer, cara, sabe? E quanto mais gente dentro do Botafogo, que historicamente é um time que sofre com isso, quanto mais gente que queira, que tenha vontade de vencer, mais êxito a gente vai ter.
Um jogo como ontem dá orgulho. Um jogo como ontem é um jogo que o torcedor do Botafogo sai do jogo e fala, cara, esse é o Botafogo que eu conheço. Esse é o Botafogo que eu quero. Esse é o Botafogo que eu quero me acostumar a ver. É do jogo. Se você... Pode acontecer de chegar sábado, a gente tá num dia infeliz, o Atlético Mineiro fazer um jogo melhor e levar o título. Mas a torcida tem que sempre sentir que o time quer e que não se esconde das batalhas, sabe? Ontem a gente não se escondeu das batalhas. E o principal, quando a gente não tá num dia bom, quando as escolhas não são certas, admitir que as escolhas não foram certas. Não desafiar a inteligência do torcedor e desafiar a autocrítica, né? Como fez o Arthur Jorge na coletiva passada, em que ficou chateado com as vaias do Tietê, porque ele é um cara que trabalha muito. Meu amigo, todo mundo trabalha, eu me dedico 100% no meu trabalho. Eu acabei de parar o trabalho que eu estou fazendo para vir gravar o vídeo. Então, dedicação faz parte de tudo na vida. Tudo você tem que fazer com dedicação, principalmente quando você é bem remunerado. Então, ontem é um jogo, eu volto a frisar, ontem é um jogo que dá orgulho do Botafogo. Orgulho. Ontem, quando acabou aquele jogo, todo botafoguense se sentiu aliviado, cara. Aliviado, porque você manda um recado para todos os rivais de que esse é o Botafogo 2024. Não subestimem o Botafogo 2024. Tenham medo do Botafogo 2024. E eu fico indignado quando algumas torcidas e até jogadores rivais, que é um ponto que o Arthur Jorge acertou na coletiva que ele convocou antes de ontem, não lembro nem quando foi ao certo, em que ele fala que existe essa coisa do Davidson na entrevista e falar que agora só falta o Palmeiras fazer a parte dele, em que o tal do Viseu, nitidamente feliz por ter estragado a água, colocado água no chope. Esses caras precisam entender que aquele time que vocês acham que tem, pipoqueiro, não existe. E eu volto a frisar, o time de 2023, pipoqueiro sim, com o time de 2024 não tem absolutamente nada a ver, a não ser os remanescentes, que quando entram ainda demonstram aquela falta de brilho e de intensidade. E eu falei até para alguns amigos meus, eu queria um time com 11 Barbosas, cara, eu queria um time com 11 Gregores, cara. Os caras se entregam, cara. Quando você se entrega, cara... Por exemplo, eu não vou longe, o time do Racing ganhou a Copa Sul-Americana por quê? Vai ver a folha dos caras, vai ver a estrutura dos caras hoje. Nem se compara provavelmente com a do Cruzeiro, ou com muitos outros clubes brasileiros. Racing, que é um time grande, de tradição. Mas é raça, cara, é vontade, é querer. O Botafogo hoje, ele precisa querer muito mais do que os seus rivais, muito mais do que o Palmeiras, muito mais do que o Flamengo, porque o Botafogo tem um anseio, a torcida tem um anseio há 30 anos incubado por um título grande novamente. Então a gente tem que ter vontade dobrada, cara. É tipo aquele cara que recebe uma chance do profissional, que ele é craque, e que ele vai lá e ele abraça, cara, ele trata aquilo como um prato de comida dele, sabe? O Botafogo chega gigante para a final da Libertadores, gigante. O Botafogo chega muito forte para a reta final do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter uma batalha dificílima contra o Internacional, que é um time que acho que é o melhor time do momento no Campeonato Brasileiro, né? O contexto geral é do Botafogo, mas o recorte final, o Internacional é o time que melhor desempenha nos últimos jogos e é o time que merece muito aplauso, porque é um time que passou por momentos dificílimos na questão da enchente, que passou troca de técnico, passou tudo, e é um time que está se sustentando, fazendo um ótimo trabalho. Eu me apego ao Botafogo jogar no Internacional, no Beira-Rio, que o Botafogo sempre costuma jogar bem no Beira-Rio. E falei ontem no tweet e volto a falar. Quem quer agredir o Botafogo sofre danos. Qualquer time que queira jogar futebol contra o Botafogo vai sofrer. Vai sofrer. O Internacional é um time que joga futebol. A tendência é ser um jogo fantástico, um jogo muito bom. Talvez até um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Como foi um jogaço ontem contra o Palmeiras, foi um grande jogo. E acho que o recorte é esse, gente. É o Arthur Jorge não inventar quando não precisa inventar. Escalar os jogadores aonde eles têm que ser escalados. Matheus Martins quando entrar na esquerda, onde ele rende melhor. Júnior Santos entrar no lugar do Luiz Henrique na direita, que é onde ele mais rendeu no Botafogo, e até de centroavante, que é onde ele rendeu muito bem por um período também, fazendo facão. Fico com a sensação de que o Igor Jesus precisa recuperar, principalmente fazer gol, que eu acho que 9 tem que fazer gol, tem que viver. Ontem ele foi fundamental, deu aquela assistência pro Savarino de cabeça em que ele ganhou. Muitas bolas que ele ganha de pivô de cabeça quando ele disputa com o zagueiro, ele não estava ganhando nos últimos jogos. Então acho que é importantíssimo que o Igor Jesus também retome essa confiança. E o Luiz Henrique é aquele cara que ele é diferenciado, ele é aquele cara que ele pode estar oscilando no jogo, mas ele pode do nada te trazer uma jogada que vai desequilibrar. E volto a falar, Almada e Savarino são jogadores de outro prateleiro. O Almada é craque de bola, não se esconde nunca, um moleque novo, com personalidade, e o Savarino é de uma regularidade, uma constância técnica impressionante. É um cara que tem que ser exaltado na temporada do Botafogo. Vale frisar aqui, eu que critico muito o Adrielson, entrou muito bem no jogo. O Adrielson fez um gol
que eu acho que é uma redenção para ele, que eu espero que venha algo dentro dele, que inflame ele. Até porque não sei as condições do Bastos ainda, mas é preocupante, talvez o Bastos não jogue a final no sábado. E é isso, gente, mandar energias maravilhosas para quem está na Argentina, né? Para quem está lá representando. É um momento fantástico do Botafogo. Eu confesso que essa vitória de ontem me deu um ânimo espetacular pro jogo de sábado. Eu tava muito cabisbaixo, muito puto. Quem viu meu último vídeo viu como eu tava revoltado. E é isso. Vamos em frente e sempre batendo na mesma tecla. Crítica quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. E o Botafogo ontem merece muitos elogios, muitos. Beleza, gente? Toda a sorte do mundo pra gente no sábado. Vamos buscar esse título e vamos entrar pra história, esse elenco entrar pra história do Botafogo de Futebol e Regatas. É tempo de Botafogo.